Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe em mais esse dia. Tudo bem com você? Como é que você está aí? Eu espero, cara, sinceramente, que você esteja aprendendo a combater o medo. Porque essa é a nossa série, não temos. Você não precisa temer, Deus é contigo. Ele fez uma promessa, acho que eu estou contigo todo dia, até a consumação dos séculos. Mas se a gente teme, que é uma grande ação do inferno, a gente tem falado sobre isso, o medo é uma ação do inferno na vida do homem para afastar ele de Deus, da manifestação de Deus, entendeu, gente? A Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se Deus está falando não temas e eu estou cheio de medo, eu não estou em acordo com ele. Se eu não estou em acordo com ele, não tem como andar com ele. E o inferno sabe disso e ele fica lançando situações para a gente ficar com medo. Tá bom? Então a gente já falou muita coisa boa. Se eu não me engano, esse é o 9º vídeo. Queridos, tem 8 vídeos para trás. Valorize esse conteúdo, sabe? Volta lá, se você não viu, assiste desde o primeiro até aqui para você entender. Bom, nós chegamos agora, eu quero ir para uma passagem que eu quero te mostrar várias maneiras, vários efeitos do medo na nossa vida, como se livrar dele, eu quero te mostrar. Eu acho que a gente tem feito um bate-papo legal, sabe que eu gosto de bater um papo contigo, não é? Então vamos para uma outra passagem agora, que você sabe que o profeta Eliseu, né, ele era um profeta, e o rei da Síria, ele estava sempre querendo entrar em guerra com o rei de Israel, mas o profeta Eliseu, Deus revelava para ele. E ele ia lá e revelava todos os planos do rei da Síria para o rei de Israel. Então o rei de Israel estava sempre preparado. E o rei da Síria, quando descobriu que era Eliseu, o profeta, que falava as estratégias dele para o inimigo, para o rei de Israel, ele quer matar Eliseu. Então ele manda um exército cercar a cidade onde Eliseu estava, para matar Eliseu. E Eliseu tinha um ajudante, tinha um moço. Então, quando ele acorda pela manhã, né, ele vê, vou te mostrar aqui, essa passagem, 2 Reis, capítulo 6. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Esse era o moço de Eliseu. Então ele olha e vê um cenário, estamos cercados. Quantas vezes nós nos vemos assim? Parece que estamos cercados sem saída, não tem jeito. O que acontece numa situação dessa? Essa expressão aqui, "Ah, meu Senhor, o que faremos?" é uma expressão de quem está morrendo de medo. Eu não te falo, cara, que quando a gente enfrenta uma situação difícil, a primeira coisa que bate é o medo. Mas e aí, eu me entrego ao medo? O que eu faço? Então ele vai em Eliseu, ele fala: olha, tá tudo cercado, não tem mais jeito, acabou. De repente você está vivendo essa situação. Está diante de uma situação tão difícil e a voz do inferno está falando isso para você. E agora, o que você vai fazer? Não tem jeito. Mas olha o que o profeta Eliseu, o que ele fala. O profeta respondeu: qual é a primeira coisa que o profeta fala? Me diz aí, qual é a primeira coisa? Você lê aí você. Eu não quero ler não. Primeira coisa que o profeta fala, primeira coisa que ele corrige: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Meu Deus, cara. E aí na continuação da história, você vai ver que o profeta ele faz uma oração para que Deus abra os olhos espirituais do moço. E quando Deus ele faz isso, aquele medo cessa, ele se acalma, ele consegue ver uma visão espiritual dos carros e cavalos de guerra de Deus que estavam ao redor de Eliseu. Então o exército inimigo estava cercando a cidade, mas o exército de Deus estava cercando Eliseu. Cara, deixa eu te falar algo. Se a gente ficar dominado pelo medo, a gente nem vai ser capaz de ver o cerco que Deus colocou na nossa vida. O Salmo 91 diz que aos seus anjos ele dá ordem a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Ele nos guarda, cara. Mas a gente não vai ser capaz de ver se a gente ficar cheio de medo. Foi o que aconteceu com esse moço. Então o que eu quero te dizer? O medo fecha completamente a tua visão espiritual. Vai fechar. Não vai deixar a gente enxergar o que a gente precisa enxergar. Então tome cuidado. Não deixe o medo te dominar. Para que a gente tenha a visão daquilo que Deus é e daquilo que Ele vai fazer, a gente não pode estar dominado pelo medo. A gente precisa acalmar o medo, cessar o medo, pela fé, enxergar aquilo que Deus vai fazer para nos tirar da situação que nós estamos. Tá bom? Guarda essa palavra no teu coração, deixa teu comentário, deixa teu like.
No próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.